Queridas, vitaminadas brilhantes, você já reparou que a gente está passando por uma era muito complexa em termos emocionais? E você já reparou também quantas pessoas estão precisando de ajuda, de apoio moral, emocional, assim como você pode ser uma dessas pessoas. Mas quanto mais a gente necessita, muitas vezes menos a gente tem para dar, não é? Como é que a gente faz então para aumentar a empatia com aquelas pessoas que convivem conosco em casa ou no trabalho, numa situação onde todos nós estamos estressados? Esse é o bate-papo de hoje. Eu te convido para vir aqui para essa conversa deliciosa, onde a gente vai receber uma super especialista, que é a Silvia, que está aqui com a gente. Já vou convidando para entrar. Muito bom ver o Alex aqui com a gente também. Sejam super bem-vindos. Silvia, vou te muito para nos ensinar. Vai chegando, vai colocando seu oi. Yeah! Ei! Oi, Que delícia! querida! Delícia estar com Bom te ver. você. Obrigada pelo convite. Prazer enorme. Gente, essa mulher incrível, ela é psicóloga, estou aqui com o currículo perfeito. Especialista em temas muito complexos, que são aqueles onde a gente trabalha o relacionamento abusivo. Então ela tem uma especialização em abuso emocional, com pessoas que são narcisistas, perversos, aqueles relacionamentos onde você sente que aos poucos ele vai minando, mas ele profundamente atinge o nosso coração. A Silvia é especialista em terapia individual para casal e famílias, é terapeuta certificada em MDR lá pelos Estados Unidos e também por Brain Spotting pelo David Grand nos Estados Unidos. E é também terapeuta de abordagem direta a memórias do inconsciente. E uma super pessoa empática. Ela tem isso como um talento natural. Silvia, que prazer ter você aqui. Que honra. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você também. Muito contente mesmo. Muito bom. Ó, tem muita gente que já está entrando aqui nessa conversa. A Dani está entrando, Verônica, a Renata, sua linda, Val. Vamos falar a respeito de empatia? Já estou vendo alguns nomes de pessoas aí que eu vejo muito empáticas. Silvia, separei uma frase sua para a gente começar esse bate-papo. E olha que bacana essa frase que foi a Silvia que escreveu. Realidade é percepção. O que parece óbvio para alguns, para outros nem existe ou é apenas uma ilusão. Cada um vive o seu filme existencial e tem o seu próprio filtro da realidade. Talvez por isso seja tão complexo a gente ser empático com os outros, não é, Silvia? É verdade. Cada um vive o seu próprio filme existencial e a gente vai pensar assim, como que você vai entrar em contato com o filme existencial do outro se muitas vezes você está vivendo o teu próprio filme existencial. E existe um universo assim, de projeções, né? A pessoa vive o filme, está naquele looping dela. E como que você pode fazer para sair do seu universo existencial, olhar para o outro objetivamente e conseguir captar a essência deste filme existencial, dessa visão de realidade que é tão única? O que acontece que a gente pode, claro que todos nós podemos, sair do nosso próprio umbigo, né? Daquele nosso self, com todas as nossas questões que todos nós temos, e dar um salto para o outro e ter a percepção do movimento desse outro. Uhum. Na prática seria uma metáfora assim, é como se duas pessoas estivessem no cinema, mas cada uma está assistindo um filme, né, Silvia? Isso. E aí uma comenta para a outra e espera que a outra acolha, entenda, só que o filme da outra é outro tema, é outro assunto. Como é que a gente faz, né? Então, para enxergar o filme do outro. Vamos começar com a parte teórica, Silvia. O que é empatia? Empatia é, de fato, você ter a habilidade de se colocar no lugar do outro e de ter a percepção de como que o outro está sentindo, o máximo possível. Então, você sentir, sem perder a sua identidade, mas ter a condição de entrar no campo do outro e sentir exatamente o que o outro está sentindo. Esse é o processo empático. Ok. Então, muito bom, gente. Então, quando a gente fala em sentir, Silvia, tem vários sentidos esse sentir também. E é legal a gente estudar isso. Tem algumas pessoas que sentem na pele, elas entram num ambiente e percebem
a emoção do outro? Será que vocês estão nos acompanhando aqui, sentem isso também? Você sente a emoção pelo outro? E também tem sentir no sentido de você observar o que o outro não está falando, mas está transparecendo. Seria isso, Silvia? Sim, existe aquela questão de você sentir no corpo. Eu sou uma das pessoas que, aqui, a pessoa, eu sinto no corpo o outro. E o meu corpo me dá a leitura, por isso que eu sempre falo para as pessoas que faz parte da nossa máquina biológica, que muitas pessoas chamam de intuição, mas a gente tem vários canais. Agora, há pouco tempo, eu estava discutindo algo, me veio um sinal em relação a outra pessoa com uma frase que eu nunca usei na minha vida e veio que tinha super a ver. Isso daí são movimentos empáticos que a nossa máquina biológica ela vai acessando o campo do outro e trazendo informações. Eu vou só ampliar um pouquinho o que pode significar isso no sentido da parte neurológica, né? Então, a gente tem conhecimento do que se chama de neurônio espelho. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. E o que significa o neurônio espelho? O neurônio espelho é quando começa a história, quando a mãe está com o bebê e que ela tem um neurônio dela, que ela espelha exatamente com uma empatia mais do que profunda como que esse nenê está funcionando. Então, a mãe pode estar na cozinha lavando louça, falando no telefone, de repente dá um negócio na mãe, sem ela ver a criança, e ela percebe que essa criança está com fome ou está com dor de barriga, né? Então, é uma habilidade assim que é neurológica. Quando a gente está com o outro, a gente pode, nós podemos nos envolver nesse campo de neurônio espelho. Todos nós podemos. Num processo terapêutico, ele está extremamente ativo. E eu sempre gosto de falar que eu estava num simpósio e aí abriram o espaço, uma época, para falar muito do neurônio espelho e parecia que era a abertura das bruxas que estavam lá, que quando não é, mas muitas pessoas têm isso, né? Então, vários psicólogos falam, não, é verdade, porque quando eu estou muito com o paciente, me surge uma imagem luminosa que tem referência com o paciente. Então, a gente tem vários tipos de informação dessa empatia, desse processo empático que está na nossa máquina biológica, né? Então, e isso vai tanto para empatia de coisas que são boas, que você pode estar junto com a pessoa, até como uma autoproteção. Olha, eu empatizei, isso aqui não vai... Eu tive uma percepção, meu corpo falou e esse lugar, esse ambiente não vai ser bom para mim. Essa pessoa não está boa nesse momento e por mais que eu faça isso daí, também posso me prejudicar. Então, isso daí é muito amplo, é muito amplo. Nossa, muito legal. Isso é como se fosse um Wi-Fi das emoções. Exato. Você sente o sinal, você não precisa estar junto com a pessoa no mesmo ambiente, mas você recebe essa informação. E o que a gente chama de intuição pode ser um reflexo, então, do neurônio espelho. E desse muito processo legal. empático. Por exemplo, a gente está conversando aqui, eu e você, eu estou focado em você. Então, com certeza está tendo esse tipo de entrelaçamento. E é interessante porque isso forma o clima das conversas, o clima do tipo de relação que surge entre as pessoas. Então, a ideia aqui, que eu posso dar de alerta para todos, é que nós todos temos esse canal da empatia e que é um chip que a gente tem. Que bom que quando a gente pode abrir esse chip e dar luz para esse processo grandioso que todos nós temos, de diversas formas, como você mesmo estava falando, Patrícia. Nossa, muito bom. Então, olha na prática, Silvia, se a gente entra num ambiente ou entra numa reunião, né, tá conversando com os colegas e tem uma sensação dentro da gente que alguma coisa não tá boa ou que alguma coisa tá legal, seria, então, interessante que nós, já numa atitude aí meio prévia, pudéssemos também abrir para dar algumas legendas do que está acontecendo na nossa vida, porque senão o outro pode também interpretar essa sensação de forma errada. Não pode acontecer isso? Com certeza, com certeza. Então, eu acho que sim, e não acho que é tudo
você precisa saber, ter o teu autoconhecimento para saber se você não está entrando nesse lugar já contaminado com algo que é seu também, da tua história pessoal. Então, é o autoconhecimento que impera aqui também. Porque as pessoas podem se autonomearem de empáticas e elas estão confusas dentro de um universo emocional pessoal, dentro da percepção delas também. Então, esse lugar afinado da empatia é um lugar onde a pessoa necessariamente precisa ter percepção de si, precisa saber que o próprio movimento dela pode ter alguns gatilhos que se misturam com o processo empático de perceber como que o outro é. Então, existe uma grande busca de autonomia e de conhecimento para poder ver o outro de modo diferenciado e ainda assim poder se colocar no lugar do outro e ter empatia por esse outro. Excelente isso que você está falando, Silvia. Então, gente, uma dica básica aqui é que dentro dessa questão da percepção do outro no ambiente e na energia, quando você entrar numa reunião com o seu colega, ou com o seu gestor, ou com a sua família, é bom você dar uma legenda. Gente, olha, não repara a minha cara hoje, mas aconteceu tal coisa. Porque assim você já parte de um entendimento melhor do contexto. E o que a Silvia falou é essencial. A gente só se conecta bem com o outro se a gente está bem conectado com a gente. Por isso, esse autoconhecimento das nossas próprias percepções sobre o que a gente está sentindo vai fazer com que você tenha uma visão mais nublada ou mais clara do que está ao seu redor. A Silvia falou de uma empatia muito importante, que é essa que a gente sente na pele. Agora, tem outro tipo de empatia que eu queria conversar com você, Silvia, que é a empatia cognitiva. É quando, por exemplo, você olha para uma situação, você vê que a pessoa está passando por alguma coisa, ela até conta o que está passando, mas você não concorda com aquela situação. Para você, não machucaria daquela forma, você não ficaria chateado daquele jeito. Então, como ser empático de forma, né, assim, racional com pessoas que estão passando por situações que a gente discorda? Então, aí já vai também de um processo super empático também. Você percebe como que a pessoa está nas crenças dela, né? No jeito que funciona. Eu estou fazendo esse movimento circular porque é um movimento de pensamento, muitas vezes circular, que leva, que ativa dramas emocionais, essas crenças. Então, precisa, se você está para ajudar essa pessoa, saber exatamente qual é o ponto, e é um lugar muito delicado, porque pode parecer julgamento. Então, qual que é uma conversa assertiva e empática quer dizer, eu te entendo e eu posso te dar um outro olhar ou fazer algum questionamento para a pessoa chegar num ponto, se você está nesse lugar de ajuda do outro. Certo? Então, você ter a percepção empática, inclusive, de saber aonde que é o ponto que você pode fazer uma inserção que seja benéfica. Porque a gente tem que tomar muito cuidado que a empatia, se a pessoa só está no download da percepção, né? Eu percebo racionalmente que ela não está e não coloca o corpo inteiro, a alma. Então, assim, eu vi, então eu tenho uma visão técnica do que ela está fazendo, que é ok, eu vi que não está ok para ela. Né? Só que se você não vai com o teu corpo junto, com a tua inteireza junto, a devolutiva vai no mesmo lugar da crença e pode ser muito prejudicial para a pessoa, porque isso daqui pode surtir efeito de julgamento. Então é muito delicado esse ponto e precisa ter a sabedoria total para poder fazer essa inserção que é cognitiva também. Sim. É um ponto tão delicado que a gente trabalha bastante isso em treinamento também, porque quando as pessoas lidam com outras pessoas, as realidades e crenças são completamente diferentes e a gente precisa encontrar um ponto de conexão. Por isso que a gente ensina tanto isso em treinamento. A Brené Brown, ela fala uma frase que eu acho bem legal, Silvia, que ela diz que a gente tem que se conectar com o sentimento dos outros e não com a situação que causou aquele sentimento. Porque a gente olha para uma pessoa falando, nossa, eu estou tão triste porque aconteceu X. Mas X não te entristece, mas você sabe o que é tristeza. E isso vira um caminho para a gente se conectar. Seria assim, pelo sentimento?
Eu acho que é uma excelente dica. Uma excelente dica. Ela fez um recorte afiadíssimo, fantástico. É uma excelente dica, porque aí você realmente está junto com a pessoa sente que você está junto com ela, mesmo estando no looping, em algum momento dá para a pessoa sentir que você está junto, porque de fato é legítimo, e aí abre um espaço para ter esse tipo de conversa, porque existe uma palavra-chave aí para as pessoas poderem se abrir, que se chama confiança. E você só vai se abrir com o outro se você tiver uma confiança, e essa confiança tem que ser legítima. Então, se você de fato está empático com o sentimento do outro, isso daí não precisa de palavras, existe uma frequência de apaziguamento. Então, eu sei que muitas vezes até é difícil da pessoa sair do looping mental, olha, eu estou triste por causa disso, não, mas isso me deixa triste, não, mas é por causa disso, mas é por causa daquilo. E quando você vai tendo essa conversa, que não é download, né? Olha, você está triste por causa disso, por causa daquilo, que você pode ter empatia e conhecer tecnicamente o funcionamento, mas isso daí é longe do que pode ajudar o pano de fundo da pessoa. O pano de fundo. E o pano de fundo é esse que ela falou. Então, aos poucos, exato. E aos poucos vai baixando essa dinamite intelectual da pessoa, e a pessoa vai se apaziguando, vai reprocessando e vai se acolhendo, porque o que falta é acolhimento. Quando a pessoa está nesse looping, ela não se sente acolhida, ela está no desespero e na sensação de impotência de resolução de conflito. Sim, e isso é uma ajuda que a gente pode dar, achar o fio da meada, né? Vamos falar de acolhimento, Silvia. Quero acolher algumas pessoas queridas que estão chegando aqui, mandando beijo para você. Sheilinha já chegou aqui com a gente. Kézia está aqui também, falando a pessoa não fica se concluindo. É verdade, Kézia? Germiniscência está aqui conosco. Laís está mandando um beijo para você, Silvia. A Silvia é uma querida, tem muitas fãs. A Renata, Deide, pessoal muito querido aqui. Ó, já dou spoiler, viu? Toda terça-feira à noite, a Silvia, lá na página do Instagram dela, faz uma live fantástica. Ontem teve live sobre mães, e ela sempre fala a respeito dos relacionamentos que tem esse pano de fundo do abuso emocional. Então fica o convite aí para vocês conhecerem. A Silvia também é autora de um livro maravilhoso que eu coloquei no feed aqui para vocês conhecerem, e eu tenho o meu exemplar aqui em mãos, ó. Que bacana, Sequestradores de Almas. Esse livro é maravilhoso, ele dá dicas de tudo que a Silvia pôde entender, né, sobre esses atendimentos todos que ela fez, e ela colocou aqui com muita generosidade para a gente poder lidar com os outros. Silvia, falando em acolhimento, uma vez, estudando muito sobre isso, que a gente usa isso muito em treinamento, tem situações em que as pessoas contam para a gente algo que a gente não faz nem ideia de como acolher, né? Nem por onde começar. E uma frase assim que eu aprendi é, puxa, eu sinto muito, só você sabe dizer como é isso na sua vida e como você está sentindo. Eu não passei por isso, mas eu estou aqui, ó, de mãos abertas para poder te ajudar. Me fala o que eu posso fazer. É um bom ponto de partida para um acolhimento? Eu acho que a pessoa está demonstrando o próprio limite, então está sendo legítimo. Então quem está acolhendo, se é isso que vem vindo para ser falado, é legítimo. Então ela está dizendo, eu estou com você, eu estou aceitando, eu estou acreditando, eu estou confiando na tua dor. Eu sei que existe uma dor. Então, isso daqui abre portas. E vai depender de cada um como falar. Esse jeito de falar, se for legítimo para a pessoa, com certeza vai abrir portas. Com certeza. Então, acho que vale muito também. E você está falando... Deixa eu só falar uma coisa. Você está falando bastante de gestão, de campo profissional. E eu, enquanto você estava falando, me veio em mente de muitas situações no campo profissional, mas muitas situações que as pessoas se sentem deste tamanhinho, porque você, quando está no campo profissional, é uma máquina e você vira a própria máquina também, você quer ter performance, e você quer atuar e estar bem, e de repente acontecem situações, somos todos humanos, e tem várias dinâmicas nas empresas, várias dinâmicas no campo profissional, e da lide com as pessoas, que claro, nós somos humanos,
e vai apertar algum gatilho, vai apertar algum botão. E botões, às vezes, que são próprios seus, de querer ter alta performance, de querer se sentir de determinada maneira com determinada pessoa, ou a empresa funcionar de alguma maneira que você não se adapta, não se sente bem, mas apesar disso você quer ficar na empresa, você precisa de organizar recursos para isso. Então, todos esses processos, voltando para essa percepção empática, se você faz uma percepção empática só no download da pessoa, a pessoa não sai do desespero, na minha percepção, estou falando da minha percepção. Só no download, ajuda cognitivamente, é super necessário, super, mas tem que ter o ser humano junto. Boa. Precisa da cognição? Óbvio, óbvio. Boa. Porque são adultos, e os adultos funcionam com recursos cognitivos, mas a gente não pode esquecer dessa conexão empática que é no sentido, eu estou com você. E é legítimo, tem que ser legítimo. Mesmo que você não tenha a experiência da vivência do outro, o fato da disponibilidade legítima de estar com o outro para auxiliar e para trazer a transcendência desse lugar limitante, desesperador, já ajuda demais. Demais, demais, demais. Já é a porta aberta, escancarada para ocasionar uma grande mudança no outro. Excelente, Silvia. Eu acho que você veio com o dedo na ferida. Foi você tocou no botão principal que a gente vai chegar aqui, o grande momento. A Silvia tocou na questão de como fazer essa empatia verdadeira, né, no corpo, na alma e no coração, quando a gente está no ambiente corporativo, profissional. A gente já ouviu nos nossos treinamentos pessoas falando assim, olha, eu nem pergunto para o outro como é que você está, porque aí a pessoa vai começar a falar que ela não está bem. Então a gente já tem um ambiente onde que não estar bem não é legal, né? E a gente está vivendo, a gente está vivendo exatamente uma fase onde todo mundo está passando por algum desafio emocional, estratégico, estrutural, psicológico, familiar, saúde, está todo mundo passando por isso. Então, Silvia, como é que a gente faz nas empresas para poder acolher as pessoas que estão passando por esses desafios? Será que a gente pergunta como é que vocês estão numa reunião? Porque aí os gestores sempre falam, vai ser 1 hora falando só de problema na vida, né? Mas, se a gente também não se conecta profundamente com essas pessoas, o quanto elas vão estar lá com a gente, felizes e produtivas? Como desfazer esse nó? Então, uma sugestão, tá? Claro que o humano tem que vir sempre, e principalmente e fundamentalmente nessa época que nós estamos. Então faz parte do corporativismo e de um bom corporativismo saber que esse humano e essa questão emocional ela está no topo, na tampa das pessoas, somado ao que sempre esteve. Então a gente tem algo a mais hoje em dia. Então, uma sugestão que eu gosto muito eu não sei, é assim, você está numa reunião com várias pessoas e como é que você está chegando aqui? Por exemplo, eu vou falar de mim, né? Hoje, sabendo que eu ia fazer essa live com você, como que eu cheguei? Como que eu me leio? Eu me leio, nossa, muito feliz. Muito feliz, excitada de fazer, porque eu adoro você, tá? Agora eu vou lá para uma reunião. Que bonitinha. Eu vou lá para uma reunião. Então eu vou perguntar para todos, avisando também que o fator emocional, eu falo assim, no caso hoje eu estou assim. Agora, uma reunião, que para elas ter legitimidade e as pessoas poderem usar essa parte de função cerebral, de cognição e de entendimento, é bom a gente acolher o humano. Então, como que vocês estão hoje? Não é para explicar a história da vida, eu estou assim porque eu não tenho espaço para o meu filho brincar, porque eu estou muito sozinha. Não é essa a questão, porque eu estou com síndrome de pânico. A questão não é essa. A questão é, hoje eu cheguei aqui como? Triste. Ok, estou acolhido. Eu estou aqui, mas eu vim triste. Como que você está aqui? Esperançosa. Ok. Mas assim, cada pessoa tem uma palavra e um olhar de acolhimento. Isso daí já faz a rede humana.
de Nossa, que humanização. dica maravilhosa. Gente, isso é maravilhoso. A gente chama isso nos treinamentos de check-in. E é super importante, principalmente na cultura dos latinos, onde você precisa primeiro acolher o humano, né? Você precisa servir o cafezinho antes de fechar o contrato, Olha, que legal. né? É isso. Então, gente, essa dica da Silvia é maravilhosa. Faça isso nas suas reuniões, nas suas conversas. Como é que você tá? É um rápido como você tá. É um check-in, é uma palavra. Se são muitas pessoas, podem escrever pelo chat. E Silvia, também acho que uma outra dica que a gente pega carona no que você está falando é que, de repente, as empresas, se já não fizeram, podem ter um encontro especial só para falar sobre isso. Só para falar sobre os desafios, porque quando a gente fica colocando tudo embaixo do tapete, chega uma hora que aquele tapete está gigantesco, explode de poeira, né? Então é melhor que isso seja dito em um momento específico para isso. E a terceira dica que pode vir disso é, sabendo que as feridas estão muito profundas, contrata uma boa psicóloga, terapia para a sua equipe, para poder dar o apoio necessário para as pessoas poderem se curar, né? Se cuidar. Diga, Sil. Eu concordo, trato uma boa psicóloga, um bom terapeuta, e também o que eu sei que existem, que são pessoas que têm a habilidade, independente de ser terapeuta, psicólogo ou não, que têm a habilidade de ter esse processo empático e de movimentar grupos também, em relação Isso. à empatia grupal e essa equanimidade de poder todos se conectarem pelo lado humano, ainda estando assim na empresa, poder saber que tem esses percalços, né? E conseguir lidar, conseguir ser acolhido. Então, existem muitas pessoas, não demais pessoas, mas são pessoas específicas, porque não dá para fazer um oba-oba nessas empresas, são pessoas muito especiais, eu falo, assim como tem muito de tudo aí, né? E que tem a Nossa, capacidade de fazer essa interação com as pessoas, promover esse processo empático, esse acolhimento e trabalhar também essa parte organizacional. Porque você vê, muito bom. é a mesma coisa do que... vou dar um exemplo meio tosco, que parece tosco, mas vamos dizer, assim, a pessoa chega de mau humor no trabalho, vai dizer, isso aí foi mal, sei lá. Que o pessoal Fala mesmo, o não pessoal fala fala, mesmo, não fala. fala. Mas assim, as Fala. pessoas têm problemas e às vezes elas trazem para o trabalho e tem situações que não é necessário trazer para o trabalho e tem situações que a pessoa não dá conta e carrega para onde for, não só para o trabalho, né? Então, como é que a gente lida com esse contingente emocional, é acolhido e consegue ser produtivo, abre esse canal da produção, da energia vital indo para o trabalho, indo para a vida, que isso daqui, eu te falo, é super terapêutico também. Então, como que faz essa transição dessas questões que são tão importantes e canaliza para uma coisa muito boa que é para o trabalho? Não estou dizendo que é para negar, porque você foi acolhido legitimamente e ainda assim consegue trabalhar isso daí e vai reprocessando muitas vezes até de modo inconsciente, porque você vai aliviando essa carga que se você tiver que olhar o tempo todo, ela só aumenta. Sim. Nossa, quantas dicas E super isso não ricas, é Silvia. negação da tua realidade interna, não é. Tá? Porque negação é perigoso, não é negação. É você ter autonomia para você desenvolver os teus processos, apesar de. Tá. Então, olha, dentre essas dicas todas que você trouxe, na prática, procurar dentro da sua organização uma pessoa que tenha essa habilidade de lidar com os outros, de saber ouvir, de organizar esses grupos, que podem ser, eu já fiquei imaginando aqui dentro do nosso grupinho, olha lá, Thaís, o dia do chá, o dia do happy hour, Sheilinha, muito a sua cara isso também, organizar esses momentos em que as pessoas possam se colocar, lavar a roupa suja nesse momento da vida, né, para colocar para fora. E isso é interessante, né, Silvia, que quanto mais a gente entope, engole e não cuida, menos a gente vai ser empático com o outro também. Então, é um veneno que acaba funcionando, porque a gente engole e acaba passando para o outro também. Quanto mais você cuidar de você e cuidar dos outros, mais você vai ter um ambiente com empatia e mais você vai ter as pessoas com as suas capacidades cognitivas lustradas.
Vamos falar sobre isso especificamente, Silvia? Acho que tem muita gente aqui ó, gostando demais da conversa. A Thaís, um chá comigo, tá amando. Gisele tá falando perfeito as suas colocações. Como fazemos se vemos que a pessoa está deixando esse problema? Deixa eu voltar aqui. Esse problema atrapalhar o desenvolvimento. Thaís, eu acho que é bem isso. Ah, Sandrinho, seu lindo, que bom. Eu acho que é bem isso que a Silvia falou. Olha, REC está falando aqui, REC-D, que é importante essa quebra, É a porque quebra a Renata. solidão. É Renata. Então, é muito bom. Que quebra a solidão da pessoa. Eu acredito que é isso mesmo que ela está falando, Thaís. É uma oportunidade que você dá da pessoa abrir o que está acontecendo no ambiente certo. Porque se isso não é tratado, isso vai aparecendo e isso vai intoxicando as reuniões, a cabeça da pessoa, as relações e tudo mais. Silvia, a gente tem aqui ó, um quiz para você, cases. Cases para a gente resolver. Coloquei 4 cases no nosso feed. Cada um foi dando sua opinião, agora vamos para a opinião de uma profissional. Fala. O que fazer se... aqui a gente tem 2 situações. Quem que precisa de mais acolhimento, né? Aquela situação. Você tem 2 filhos, né? Um machucou o dedo, o outro está com problema na prova. Você tem 2 amigas, uma perdeu o emprego, outra perdeu um parente. Como saber para quem deve ir a nossa energia? Quem que a gente deve acolher primeiro? Então, você está falando numa situação onde tem várias pessoas conflitadas, é isso? Uhum. E como que você acolhe primeiro? É isso? Tá? Exatamente. Então, eu vou de novo falar do principal sentido que você tem. Se você usar a tua mente, ela vai te enganar. Então, em primeiro lugar, você precisa ser empático com você mesmo. Né? E o que é empático? Abrir o teu canal sensorial. Então, se você tem 2 pessoas na tua frente, é esse primeiro movimento antes do pensamento. Então, é essa parte sensorial, né? Se você fala assim, tenho 2 filhos, vou atender ela porque ela é menor e porque não sei o quê, porque não sei o que lá, dando milhões de explicações, às vezes o outro está sofrendo mais e aquilo lá, então vamos pegar o impulso da necessidade que o teu corpo traz e te revela dessa necessidade do outro pela empatia. Vamos atuar isso daí desde já. Muito bom. Gente, olha, veja se ficou claro, isso aí que a Silvia falou é energético, então é a gente parar e sentir primeiro a situação com o nosso coração, não com a nossa cabeça. A Silvia tem uma frase que ela diz que a mente mente, né? Então a gente racionalmente pode estar se equivocando. Então é sentir mesmo no corpo para onde você vai, por onde você começa. É isso, Silvia? Isso daqui é muito sutil, porque tem pessoas que são tão viciadas na mente e a mente funciona como um ser independente e ela nem sabe, ela vai sendo guiada pelo pensamento que está repleto de crenças, de dogmas e nem tem o resto da totalidade fica sendo um servo deste pensamento repleto de dogmas. Então, é 1 segundo, olha só como a gente consegue usar a função pensamento de uma maneira saudável. É 1 segundo de escuta. Você escuta 1 segundo e a mente traz um pensamento bom, limpo. Depois desse 1 segundo começa toda aquela atrapalhada. Então escuta esse pensamento que vem, que é a elaboração que vem do corpo e é muito rápida. Muito bom. Nossa, tão bom ouvir isso, gente. Olha, grava isso que a Silvia está falando. Sabe aqueles relâmpagos que você tem? Eles são muito importantes. Dê valor a isso. Olha outra situação aqui também, dilemas da empatia. João está muito triste com home office, porque é criança gritando na cabeça dele, é vizinho que está fazendo reforma, a casa dele é pequena, a internet não pega. Marcelo está felicíssimo, porque ele passa mais tempo com os filhos, almoça em casa, consegue fazer sua ginástica. Numa reunião eles estão conversando e Marcelo pensa, será que eu falo o quanto tá bom para mim? Será que eu não vou ofender o João? Tá, e qual que é a pergunta? A pergunta fala não? E isso daí é um paralelo para várias situações na vida, né? Eu acabei de ser pedida em casamento, mas tem uma amiga minha que eu sei que está sendo traída. Será que eu devo comemorar no grupo onde ela está ou não? Então, sua felicidade... Agora eu entendi a amplitude.
Eu entendi a A amplitude. sua felicidade pode interferir na tristeza do outro, assim como a tristeza do outro pode interferir na sua felicidade, mas como que a gente lida com isso? Então, mas olha que pergunta ótima, Patrícia, excelente, porque aqui a gente vai pensar em linha vermelha. E qual que é a tua linha vermelha de poder você ser você quem você é e de você pecar em excesso de empatia com o outro? Porque o outro também precisa se fortalecer e enxergar que existem outros universos até que pode mudar da possível inveja para admiração e para o desejo de. E para possibilidades também, puxa, se ele está assim, deixa eu ver se eu consigo organizar diferente a minha vida, olha que bom de apreciar. E mesmo se a pessoa não tiver condição de apreciar, sinto muito, porque você também tem que saber que não dá para deixar de ser você mesmo só pensando no outro. Porque aí já Gente, começa coraçãozinho para Silvia, pelo o que amor de eu Deus, que resposta trabalho linda. muito, que também é o autoabuso. Se você não é você mesmo nunca por causa desse outro, você vai fazer um autoacuamento de si mesmo. E eu acho que a gente mostrando que a gente é também, e com a alegria legítima, genuína de quem a gente é, quem sabe o outro também que não está tão bem, não pega isso daí como exemplo e faz, puxa, eu também posso mudar e me transformar dessa maneira. Né? Ou se tiver inveja ou ficar pior ainda, lidar com isso, mas a gente também não precisa o tempo todo ficar pensando em ser salvador do mundo, porque a gente também tem que pensar na gente com amor, não é? E Ai, que poder se resposta expressar. maravilhosa. Ai, Silvia, você é demais, ó. Ah, olha, eu me Uhul! preparada, que bonitinha. Que Ai, Silvia, que bonitinha. resposta linda. Ó, gente, não adianta ter empatia só com o outro e não ter com a gente. Essa é a linha vermelha que a Silvia está falando. A partir do momento Exato. que para agradar o outro, seu coração para de bater, não funciona, né? Tem que ser na mesma Claro. proporção. Ai, que Né? Você resposta mostrou linda. mesmo, ó, o coração bateu mesmo. E que bata para todos nós e para quem está assistindo também que bata. Lindo. Silvia, ó, tem mais duas perguntas aqui para a gente terminar. A gente já está chegando no final aqui do nosso encontro, passa muito rápido. Gente, aproveita. A Silvia é magnânima, está aqui conosco. Coloca a sua pergunta, a sua dica que você quer aqui no chat, que a gente já está fechando aqui. E fica a dica para você entrar na Academia de Soft Skills, onde você recebe dicas incríveis sobre Olha que todas legal. as habilidades humanas, gratuita pelo Telegram. É só entrar no link aqui da bio. Silvia, a gente tem duas situações aqui que eu separei por ser uma de cunho pessoal, outra profissional, mas acho que elas são muito semelhantes. Olha, a situação é assim: eu preciso dar um feedback para uma colaboradora e é um feedback negativo, de algo que ela precisa melhorar. Mas no início da nossa conversa sobre esse feedback, ela fala de todos os problemas que ela está com os filhos. E aí, eu paro de dar o feedback, dou o feedback, o que eu faço? E a segunda pergunta, talvez a gente entre até. Bom, eu vou deixar você responder essa e a gente Não, vai faz, para a posso? pessoal. Faça duas? Faz. Tá. A segunda é assim: a esposa não aguenta mais a convivência com o marido, assim, vida como ela é na quarentena, não aguenta mais, mas já está naquele ponto assim que já passou dos seus limites. Quando ela resolve falar, descobre que o dito cujo está com coronavírus, está com algum problema, está com alguma questão. E aí, a pessoa fala ou não fala? Tá. Então são duas situações parecidas. Né? Uhum. Foi bom que você. São duas situações parecidas. Então, eu vou voltar a questão, vou para a questão profissional, onde você precisa dar o feedback e a pessoa pode ser, até pode ser que intuitivamente, tem muitas nuances, tem um leque de variáveis aí, intuitivamente ela já vem contando os problemas dela como uma manobra para você não chegar perto onde dói, aí onde ela tem que mexer. A gente não sabe, isso aí cabe da tua vivência e do teu direcionamento também. Então, Uhum. assim, se você tem algo que é da empresa, e a gente vai pegar o link da resposta anterior, que é eu preciso falar que eu quero falar que eu estou bem, eu preciso falar dessa questão, porque essa empresa precisa funcionar de uma maneira adequada. Eu sei que você tem os seus problemas, é o fato humano, eu entendo esses problemas. Eu realmente entendo, e apesar disso, eu preciso falar isso. Ou, se o caso estiver muito sufocante, cabe da sua empatia. Se o Uhum. caso estiver muito, muito sufocante, você perceber
que também tem uma palavra que eu usei muito nessa live, que eu acho que faz muito sentido para os termos de empatia, que é legitimidade, que se a pessoa estiver passando por uma situação muito complexa, então você pode até, em algum momento, adiar esse tipo de conversa ou fazer um tipo de contorno para entender até se ela está mal nessa performance dela por conta dessa situação que ela está vivendo também. Então, é uma resposta que eu não tenho como dar ela de forma precisa, porque existe esse... Vamos lá para casa, né? O que acontece em casa? A mulher, no caso, que é o exemplo, ela aguentou e ela está até aqui, ela quer falar e o cara está com coronavírus. Então, ela podia ter falado quando, vamos ver, quando estava aqui. Ela podia ter falado em um monte de momentos isso daí. Ela só foi falar quando estava aqui, por N motivos dela. Então, se ela falou quando estava aqui, o cara está muito mal e ele está realmente precisando de uma ajuda, então a minha sugestão, que é da Silvia, que eu acho que é assim, é empático, ele está doente, e o coronavírus é muito complicado, então segura um pouquinho, baixa um pouquinho para cá, ativa os próprios recursos, porque a pessoa que segurou até aqui, seja justo ou injusto, ela está segurando o que está acontecendo lá naquele momento, porque quando a gente está nesse momento de pandemia, muitos casais que nunca ficavam tão próximos, eles foram obrigados a ficarem muito próximos. Então, existem situações que elas se distraíam com a fuga, entre aspas, do dia a dia. Que eu vou trabalhar, eu vou fazer o meu happy hour, eu vou ficar fazendo isso, aquilo. Agora, existe uma obrigação de um autoconfinamento e um confinamento com essa dupla, e muitas nuances que não apareciam com tanta evidência, elas estão aparecendo ultimamente. Então, as questões que provavelmente já perturbavam, ou questões que apareceram nesse momento, com muitos casais, causaram impacto assim, totalmente diferente do usual, embora possam ter coisas bastante antigas também, não é? Então, talvez seja um momento aí para essa pessoa de estar pensando de uma maneira diferente, porque quando está aqui a pessoa explode. Então, entrar de novo para dentro, fazer uma nova elaboração sobre a própria história, porque aquele momento é um momento que precisa de uma empatia e de um acolhimento e de um cuidado real, que é saúde, é vida e morte, né? Espero que não, né? É meu olhar, assim. Não, excelente a sua colocação. E até pensando em termos práticos, quando a gente explode ou quer ter uma DR com alguém, a gente quer ter uma solução. A gente quer que aquela conversa leve a algum lugar bom pra gente de volta, né? Agora, você brigar com uma pessoa que não tem nem condições emocionais, físicas, espirituais, você não vai ter essa resposta, essa eficiência. E por outro lado, o que você está falando é legal a gente pensar assim, de repente a gente pode ter uma válvula de escape nesse momento, liga para uma amiga, desabafa com ela, vai fazer uma esteira, resolve de alguma outra forma com alguma outra pessoa, para não explodir com essa, com quem você está brava, só por um tempo, até a pessoa se recuperar, né, e ser justo para você ter. E nesse meio ter tempo espaço. você elabora mais, a gente pensando, você está por aqui, assim, esses movimentos explosivos, eles também falham o raciocínio da pessoa, né? Então a gente pode deixar, do mesmo jeito que você só fica um pensamento ambulante, você pode ser só pulsão ambulante, guarda tanto que você explode e de repente você fala, nossa, por que será que eu falei isso? Por que eu falei aquilo? Então, de repente dá um tempo mais para você fazer uma elaboração com mais maturação, né? Boa, muito boa. Assim, mais bem pensado vai ser mais bem falado também. Isso. E vai ter bons resultados. Silvia, 2 perguntas para a gente terminar aqui. Quero deixar um beijão grande para tanta gente linda que está entrando aqui, te elogiando. Tem a Ju, a Ana Paula, a Diva. Tem um tão bonitinho aqui. A Renata falou, muitas vezes nós precisamos de empatia antes de seguir a conversa com o outro, ou de autoempatia. Tudo que a gente falou, Rê, super conectado. E uma questão que eu queria perguntar para você, Silvia, passou aqui eu vou pegar a sua dica, passou aqui um lampejo, então eu vou compartilhar. Gestores,
professores, líderes, para ouvir tudo isso que a Silvia falou e colocar em prática, muitas vezes isso tem que começar com o seu exemplo. Uma das coisas mais lindas que existe é um líder chegar para a equipe e falar: estou cansado, eu estou com medo, eu estou com dificuldade, eu estou emotivo, chora, porque isso dá a liberdade dos seus colaboradores, da sua equipe, sentir. E isso é uma maneira de puxar o fio da meada que a gente está falando. Então, que o exemplo comece com você. E, Silvia, para a gente finalizar, a gente está falando muito a respeito da empatia, de como a gente pode acolher o outro, sentir o outro, e a gente conversou que empatia é algo que pode ser treinado, né? Pode ser melhorado. Agora, sociopatas, psicopatas, têm empatia? Tem alguém que não tenha mesmo, assim, é zero, não passou nessa prova? Infelizmente tem. Infelizmente tem, mais do que a gente imagina, 3 a 5% das pessoas têm essa característica, dados de pesquisas recentes, que é muita gente, que é o mais do que nunca é o adoecimento do século XXI, e são pessoas que, dependendo do grau de um psicopata, a gente já sabe para onde que vai dar, mas as pessoas teatralizam as emoções, elas conhecem como que as emoções funcionam, estudam no outro a emoção e usam deste teatro para benefício próprio. Então, não existe a capacidade empática. A capacidade empática é zero, zero. Então, isso é eu acho que é uma grande deficiência, porque faz parte de um colorido maravilhoso de transcendência nossa, né? Da gente poder estar com o outro de modo mais afetivo mesmo, porque a empatia, não tem empatia sem afeto. Então, a gente pode dizer que esses psicopatas, sociopatas, têm a ausência do afeto. E por isso que tem também a ausência da empatia. Bom, gente, vocês provavelmente já devem ter passado por situações assim, como a Silvia falou, nem sempre elas são fáceis de serem percebidas, porque tem todo um teatro. Esse teatro também pode ser usado para o lado do bem, Silvia? Eu estava assistindo uma série chamada Bull, que é de um advogado, e ele atendia uma moça que ela era psicopata. O sociopata, não me lembro mais a categoria, mas ela não demonstrava e não sentia. O irmão dela tinha falecido e para ela era a mesma coisa que mascar um chiclete. Nada, né? Só que ela foi contar para o júri da situação dela e ela falou: não fui eu que matei ele, mas eu não vou chorar por causa disso. E vocês vão achar que eu sou culpada, né? Se vocês quiserem, eu posso fingir. Ah, eu tô muito triste. Aí ela começa a fingir, todo mundo fica com dó, aí ela para, mas isso daí é um fingimento. Então, pessoas que têm essa característica, elas também podem usar esse teatro para o bem? Tá, eu vou... assim, a gente vai ver o nível, né, da psicopatia. A gente pode falar em algumas situações como estrutura de personalidade, um pouquinho mais do desvio do psicopata, mas que não tem nada a ver com o psicopata, nada, zero, mas como estrutura de personalidade. E eu sempre dou... tem um exemplo aí que eu posso te dar, né? Vamos dizer que tem... duas pessoas num carro, né? E uma tem uma profundidade, né? De percepção, tem essa coisa mais de neurótico, que ele tem aquelas questões de culpa, todas aquelas questões de conflitos, e tem o que é de estrutura psicótica, que é uma outra história. E aí tem um motorista lá que ele vai dirigindo que nem um louco, e aí o que é o que tem essa estrutura mais interiorizada, não, pelo amor de Deus, socorro. E aquele lá fica lá segurando, segurando, segurando. E aí quando o carro para, que ele quase bate em tudo quanto é lugar, aí sai esse daí que tem essa estrutura mais assustada, ele fala assim: nossa, você é louco, podia ter me matado, minha mãe nunca mais ia me ver, nem eu, e meus filhos, meus amigos, olha, eu tenho uma profissão, eu tenho... E aí o que tem estrutura de psicopata levanta, que não é psicopata, tá? Mas é um jeito de funcionar. Ele levanta e fala assim: bom,
Putz, eu tô atrasado pro meu trabalho. Tchau, gente, já foi. Como se nada tivesse acontecido. Não, não tem essas fatias Uhum. do bolo que é mãe, é pai. Tem. Mas assim, é muito mais raso. E é um jeito de funcionar. E não por causa disso é doente. Uhum. Tá? Mas é um jeito muito diferente de funcionar. Daqui para o adoecimento tem uns passos. Assim como essa estrutura, para o adoecimento do tipo dessa estrutura, também tem uns passos. Uhum. Então, existem estruturas que existem funcionamentos de pessoas. Então, quando essa moça, eu não vi essa série, quando essa moça fala, ela não obrigatoriamente, eu não sei como que ela se caracteriza no filme, mas ela pode ser uma pessoa que ela pode lidar com conflitos de uma maneira mais tranquila do que a maioria das pessoas, porque não é emocional. Uhum. Pode não ter aquela empatia, mas pode saber que existe e ser funcional, sendo uma boa líder e não uma líder psicopata, tirânica, mas é uma líder que segura a onda em situações de muitos conflitos, onde tem pessoas que são muito emocionais, por exemplo. Nossa, você tocou num ponto tão bom, Silvia, que a gente vai fechar com essa chave de ouro. Ó, o papo com a Silvia é tão bom que a gente faria uma por dia, todas as semanas. Mas a boa notícia é que tem lá na página da Silvia no Instagram, Silvia Malamude, toda terça-feira à noite ela faz uma live sobre esses assuntos super legais. A gente vai finalizar com esse ponto. Estão me perguntando aqui, o nome dessa série é Bull, B-U-L-L. E é uma série super legal, porque ela fala exatamente da parte psicológica dos jurados. Como que as pessoas compreendem os outros. E ele é um psicólogo que ele ajuda a escolher os jurados pela parte psicológica. Então, é uma série super legal. Silvia, você falou num ponto muito importante. A gente teve até situações, por exemplo, de pessoas dando entrevista após um acontecimento na vida. Eu não me lembro qual foi o casal, mas eles tinham perdido uma filha. E como o casal era muito racional, na hora de dar entrevista, eles não se esbugalharam, não choraram, não gritaram, as pessoas já achavam que eles eram culpados. Assim como você falou, muitas pessoas que são líderes, que chegaram em cargos mais altos, lideram famílias, lideram empresas, aprenderam a criar cascas e talvez não tenham reações tão dramáticas às coisas. Como que a gente faz para se conectar com elas e puxar esse filme da meada da empatia, enxergando além da capa? Então, de novo, são jeitos de funcionar. Então, tem muitas pessoas que têm esse tipo de funcionamento, que não são tão emocionais, não são psicopatas nem sociopatas, mas é um jeito de funcionar, que podem ter uma empatia dentro da percepção. E aí a gente volta com a frase que você trouxe inicial minha. Né? Então, quando essa pessoa tem a empatia de perceber o limite do outro, que o outro funciona assim, então ela também vai saber, olha, eu funciono assim, você funciona assim, e como que eu vou lidar com esse tipo de pessoa, tá? Porque eu não vou transformar o outro naquilo que ele não é. E se ele está bem assim, se ele não atrapalha ninguém, e eu sou muito emocional, então como que eu vou lidar com essa pessoa? Então eu tenho empatia, sim, eu lido com essa dificuldade que eu tenho, então eu vou ter empatia comigo também. E eu vou me trabalhar para lidar, não que seja ruim, eu posso ser uma pessoa super emocional e ok, como essa pessoa pode ser menos emocional e ok também para ela. Agora, neste universo, você vai precisar ter empatia consigo para saber que essas pessoas existem e que não é contra você, porque muitas dessas pessoas que funcionam dessa maneira, dizem, ele não olha para mim, olha o que eu estou sentindo, mas espera aí, por que preciso olhar exatamente do jeito que eu quero que ele olhe? Às vezes ele está olhando, mas dentro de um leque empático também, mas não é dentro das suas expectativas. Nossa, excelente! Olha, então, gente... autoconhecimento é tudo. Tudo. Não, a gente ficou com um prazer de casa enorme com essa sua fala. Enxergue a forma como o outro está sendo empático com você. Porque nem todo mundo vai ser empático da maneira que você é. Umas pessoas oferecem uma água, outras oferecem um abraço, outras te deixam à vontade, outras querem conversar.
Aí tem mulher que fala assim, ah, você não fala que me ama, fala que me ama, fala que me ama, olha, ele é frio, ele é isso aqui, de repente o cara tá lá, abraça, traz uma flor, e ele tem dificuldade de falar. Tem Uhum. dificuldade, tem uma questão, fala assim, ah, eu gosto, eu te amo, tenho alguma, né? E ele expressa de tantas outras formas, ele ou Sim, ela. sim. Gente, eu acho que aqui a gente fica com um prazer de casa enorme. Passou um estalo aqui, vou falar. Quando você precisar de alguma coisa específica, também é super bacana você dar legenda. Pronto, Amiga, adorei. te liguei porque eu preciso de alguém para me ouvir. Amiga, te liguei porque eu preciso sair de casa. Amiga, te liguei porque eu preciso de um conselho. Pessoal, eu montei essa reunião aqui para que vocês tragam ideias, que eu estou com uma dificuldade. Então, dê legenda do que você precisa, para que o outro não tenha que ficar adivinhando como que ele pode fazer essa ponte de Adorei. conexão e empatia, né, Sil? Então, vou dar exemplo do casal também, né? Uhum. Amor, eu sei que você tem dificuldade de falar eu te amo, eu sei que você me abraça, eu sei que isso, assim, mas hoje eu tô precisando. Fala, eu te amo. Deixa leve, deixa leve. Aí! Isso! E isso daí é sair da nossa zona de conforto, mas é pela empatia do outro, a gente aprende a falar outras línguas também, né, Silvia? Isso é Exato, muito legal, muito exato. bacana. Bom, gente, a gente finaliza aqui com esse prazer de casa enorme, da gente ter um olhar para realmente reparar o que, que o outro tem feito para se conectar com a gente, para ser empático, e também ter mais clareza na nossa comunicação na hora de fazer as solicitações e os pedidos para que você busque a sua ajuda. Por isso que a Silvia fala que é tão importante você ter um autoconhecimento, ter uma boa conexão com você, até mesmo para você começar a saber o que, que eu estou precisando, por onde começar, é um bom começo, começar com você. Gente, Silvia, super, super, super obrigada por suas palavras de sabedoria incríveis. um beijo para você, um beijo para todos que estiveram aqui, para quem puder acessar essa live e gratidão pelo convite. Muito obrigada, Silvia. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Fica gravado para vocês mandarem para as pessoas queridas e aproveitarem. Ótima semana com muita empatia para todos, gente. Obrigada, Sil. Que mulher incrível, né, gente? Que mulher incrível. Tudo de bom para vocês.